Eu estava com essa palavra preparada na semana passada, mas no sábado eu conversei com o pastor Elias, pedi para que ele ministrasse, porque ele tinha como, estava sem voz na semana passada. Mas fiquei a semana inteira meditando sobre isso, né, sobre essa palavra. Eu quero trazer para os irmãos alguns níveis de envolvimento que nós podemos ter. Nós estávamos falando ontem na escola bíblica, e já há alguns sábados, nós estamos falando sobre tomar de atitude, né? E ontem nós falávamos muito sobre ter visão, você enxergar onde você quer chegar, quem que você quer ser na vida. Nós falamos bastante sobre isso ontem, foi muito legal. E eu e o pastor Elias recebemos uma profecia ontem maravilhosa, não foi? Amém. Amém ou não? Amém. Só que eu não ouvi o amém pelo lado de cá. Amém. Márcia, é uma só carne, né? Amém. Ontem eu recebi uma profecia gloriosa que daqui a alguns dias vocês vão me ver dar de Hilux aí. É o seguinte, eu vou ser humilde, fica tranquilo. Queridos, só que eu quero trazer uma palavra nessa noite para os irmãos, porque nós estamos aqui, uns há tantos, outros há menos anos, mas nós estamos aqui todos servindo ao Senhor, amém? Amém. Levamos o nome de cristão, professamos diante dos nossos amigos, professamos diante das pessoas que nos rodeiam, que nós somos, aí se usa o termo que quiser, cristão, evangélico, crente, aquilo que nós costumamos usar. E nós estamos aqui servindo a Deus, temos um lugar para cultuar a Deus, temos essa igreja maravilhosa para adorar ao Senhor, temos nossos horários de culto, temos as nossas reuniões. Tudo isso, toda essa organização que nós temos, é para que nós possamos, de algum modo, servir ao Senhor. Não só na nossa casa, não só quando estamos sozinhos, mas em comunidade, junto com os irmãos, não é? Tendo um lugar para adorar ao Senhor. Então nós, um dia ouvimos uma palavra de salvação, seja ela através dos nossos pais, né? sem ter sido criado fora da igreja. Outros foram criados fora da igreja e depois ouviram a palavra também de salvação e entenderam que era importante servir a Deus, né? Que é gostoso você ter a sua vida secular, você ir e vir, é muito bom, mas em dado momento, todos nós que aqui estamos, um dia chegamos à conclusão: bom, eu preciso servir a Deus, eu preciso entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso avançar no conhecimento de Deus. E a partir dessa decisão, nos batizamos, né? Decidimos seguir então essa caminhada. E nós estamos servindo ao Senhor. Desde o dia que nós tomamos aquela decisão, ou a decisão, nós estamos servindo ao Senhor. Estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos orando, estamos lendo Bíblia, né? Estamos firmados num compromisso com a igreja, firmados num compromisso com o irmão, firmados num compromisso com a liderança. E assim nós temos feito por todos os anos que nós estamos servindo ao Senhor. Só que eu quero trazer aqui alguns níveis de envolvimento. Como que qual é a nossa aproximação, a nossa proximidade com o nosso Senhor Jesus? Qual é o nosso vínculo com Ele? Que nível que nós estamos? Eu quero primeiramente que você abra lá em Mateus, capítulo de número 13, no versículo de número 2. Mateus, capítulo 13, versículo 2. Vamos ler o 1 também, só para dar um contexto aqui. Mateus capítulo 13 diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Diga assim: em pé na praia. Primeiro nível de envolvimento que nós podemos ter com o Senhor: em pé na praia.
A Bíblia fala, como nós lemos aqui, que Jesus estava assentado na beira do mar e as pessoas começaram a chegar, as pessoas começaram a espremer o Senhor Jesus ali, porque queriam ouvir uma palavra dele, tamanha a sua sabedoria. E a Bíblia fala que Jesus entra num barco, se retira para uma distância, e do barco ele começa a ministrar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão em pé na praia, ouvindo a palavra de Deus. As pessoas estão ali porque querem ouvir, só que a Bíblia chama de multidão, a Bíblia fala que é um povo grande, a Bíblia fala que são muitas pessoas. Ela não nomina, ela não dá ênfase, ela não diz de onde vieram, ela não diz o que eles estão fazendo ali propriamente dito. Eles estão ali, estão ouvindo a palavra. E nessa multidão, não é difícil crer que haviam pessoas que estavam ali porque queriam verdadeiramente saber quem era aquele homem, mas também tinham pessoas que estavam ali para ver aonde aquele homem queria chegar. Talvez tinha pessoas ali também que queria ver se ele não estava fazendo alguma coisa com os fins lucrativos. Irmãos, a Bíblia fala que havia uma multidão de pessoas ouvindo ao Senhor, e ele estava ministrando a palavra de Deus. Só que o que me chama a atenção aqui é que a Bíblia simplesmente trata, olha, é uma multidão que estava em pé na beira do mar, na beira da água. Era apenas uma multidão que estava ouvindo Jesus. Então nós, nesses níveis de envolvimento que nós temos e podemos ter com o Senhor, o primeiro nível que nós podemos ter, em pé, na praia, apenas ouvindo ao Senhor. Quando eu quero vir à igreja, eu vou lá porque eu quero ouvir a palavra de Deus. Amém. Excelente atitude que você tomou. Só que essa atitude pode ser apenas um em pé na praia. Essa atitude pode ser apenas, eu vou lá, eu vou ouvir, e depois eu volto embora. Eu vou lá, vou ver o que Jesus vai me falar, e depois que ele finalizar a palavra, eu volto para minha casa, volto para minha rotina, volto para o meu cotidiano, volto para as mesmas coisas, para as mesmas paixões, porque eu apenas vim para ouvir a palavra de Deus. Então é um pseudo-cristianismo muito perigoso, porque nos traz uma sensação de segurança, quando na verdade, irmãos, nós não estamos tão seguros assim. As pessoas estavam ouvindo o autor da vida. Essas pessoas, essas multidões, ou essa multidão, estava ouvindo aquele que veio para salvar a humanidade. As pessoas estavam ouvindo aquele que tinha toda a sabedoria. Só que eles apenas estavam ouvindo. Eles não se aproximaram, eles não tocaram, eles não invadiram a água para chegar mais perto de Jesus. Eles simplesmente ouviram a palavra de Deus. Pode ser sim, sem dúvida, que desta palavra posteriormente houve salvação. Não estou dizendo que não há, posteriormente pode ter havido. Mas eu quero te mostrar esse nível, que pode gerar salvação, que pode nos conduzir ao céu, que pode nos fazer ter uma vida abençoada. Sim, mas é um nível ainda bastante raso. É um nível ainda bastante baixo diante daquilo que Deus tem proposto para nós. Eu tenho, ontem nós falávamos na escola bíblica, que eu não vou me destacar quando eu fizer tudo que as outras pessoas fazem, mas eu só vou me destacar quando eu fizer aquilo que as outras pessoas não fazem. Nesse momento, não há destaque para ninguém. O único destaque aqui é o próprio Senhor. A multidão era tratada por estatística, um número de pessoas. Há uma multidão, há um número de pessoas muito grande que estão ouvindo uma palavra daquele homem, do Nazareno, de Jesus Cristo, etc. e tal. Só que quando nós, e aí eu quero caminhar contigo mais para frente disso, todos nós passamos pela multidão. Todos nós passamos pela multidão. Qual que é a diferença de um para outro? É daqueles que saem da multidão. Todos os homens, todos que ouviram a palavra de Deus e que hoje são grandes homens, grandes mulheres, todos nós, se não estamos,
nós passamos por essa fase da nossa vida, de ouvir quem Ele é, o que Ele pode fazer por mim, o que Ele veio fazer, qual é o mistério que há em torno de Jesus Cristo. Todos nós um dia nos deparamos com esse nome, queridos. Todos nós um dia nos confrontamos com o nome de Jesus, todos nós. E aí eu não estou dizendo quando você lê uma frase de Jesus, quando você ouve falar Jesus, Deus, mas estou dizendo que essa pessoa, Jesus Cristo, um dia nos chamou a atenção de uma maneira diferente. Um dia eu ouvi falar de Jesus de uma maneira diferente. Um dia eu ouvi pregar sobre Jesus de uma maneira diferente. E eu estava na multidão, ouvindo que havia um Salvador, ouvindo que havia alguém que podia restaurar a minha sorte, ouvindo falar de alguém que poderia mudar a situação caótica da minha vida. Só que estar na multidão é uma fase, e não a essência da vida. Eu posso passar por ela, mas não me manter nela. Pois bem, havia uma multidão, havia muitas pessoas ouvindo falar ouvindo um certo homem nazareno falar. As palavras de Jesus, elas eram motivadoras, as palavras de Jesus, em certo momento, elas eram duras, mas as pessoas estavam ali ouvindo. E alguns discursos de Jesus chegavam à multidão, mas quando finalizava o discurso, havia algumas pessoas apenas. Porque as pessoas iam se dispersando, tamanha era a responsabilidade que Jesus imputava sobre aqueles que queriam ser conhecedores de Deus. Mas aí nós vamos avançar um pouquinho. Eu quero que você volte sua Bíblia agora em Mateus capítulo de número 8, versículo de número 23. Nós falamos de um pessoal, de um grupo de pessoas que chegaram muito próximo de Jesus, mas preferiram parar à margem das águas, preferiram parar na praia e de certa distância ficaram ouvindo o que aquele homem dizia. Mas agora há um grupo menor, há um grupinho agora que vai se estreitando, e não por acepção de pessoas, mas por desejo. Esse grupo vai se formando agora, não porque o Senhor Jesus foi lá e disse, olha, você vem, você não, você vem, você não. Não é isso. Esse grupo começa a se formar porque as pessoas, esse grupo em especial, queria se aproximar do Mestre. Capítulo 8, versículo 23 diz assim: Então, entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram. Então, entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram. Então, o primeiro grupo de pessoas desse nível que nós estamos falando aqui, pessoas que vão até onde? Até a praia, e param ali. Agora existe um segundo grupo, menor. Começa aqui a haver uma separação daqueles que realmente querem, daqueles que estão ainda em cima do muro. Agora a Bíblia fala que existem 12 homens que quando Jesus entra no barco, eles não param na praia. Eles não ficam vendo Jesus no barco. Mas eles falam, bom, se Jesus está lá, ali é o melhor lugar. Eu vou para lá com ele. E esse texto é aquele texto que vai falar da tempestade, que começa a agitar o barco, e eles ficam ali atônitos, preocupados. De repente vem Jesus e dá ordem ao mar para que ele se acalme, dá ordem ao vento para que ele se acalme, e tudo volta na sua normalidade. Então, queridos, existe um primeiro grupo que nós chamamos de multidão, que são aqueles que querem parar na praia. Existe o segundo grupo, que são as pessoas que querem entrar no barco, que são as pessoas que querem estar próximos do Senhor. Então, esse segundo grupo eu quero chamar de próximos. Então, olha a diferença. Existe um grupo que chega perto do milagre, e existe um grupo que vive o milagre. Existe um grupo que ouve falar de Jesus, que conhece algumas coisas a respeito de Jesus, mas há um outro grupo que quer estar com Jesus, ainda que venha a tempestade, ainda que as coisas sejam difíceis.
Seguir Jesus naquele contexto, naquela época, não é coisa fácil. Porque Jesus falava, ó, vocês querem me seguir? Então tá, toma a sua cruz e siga-me. Vocês querem ser meus discípulos? Olha, vai acontecer isso. Vocês vão ser açoitados, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser envergonhados. Vocês vão chegar em algumas cidades, não vão te receber. Os discípulos sabiam de tudo isso. Mas quando eles viram Jesus saindo da praia, entrando no barco, irmãos, eles não pararam na beira da água e olharam. Ah, deixa Jesus ir lá. Deixa Jesus sozinho, depois que ele voltar eu paro para ouvir a palavra dele de novo. Quando eles viram que Jesus entrou, queridos, eles foram atrás. Eles entraram também. Então isso me mostra uma proximidade muito maior. Por certo, quando eles entraram naquele barco, outras pessoas ficaram vendo. Por certo, era notório que a amizade dos discípulos com Jesus se destacava. E não só com os discípulos, né? A Bíblia fala de Lázaro, das irmãs de Lázaro, de pessoas que Jesus entrou na casa, de pessoas que Jesus se assentou junto, que eram tidas como pecadoras. Ia lá o Senhor Jesus e sentava ao lado deles para se alimentar, para falar do reino de Deus. Então, se nós saímos do primeiro grupo, que é a multidão, e entramos nesse outro grupo, que são as pessoas mais próximas, que são as pessoas que estão no mesmo barco, que estão remando a favor, que estão acrescentando, que estão somando, que estão caminhando para grandes coisas. Queridos, este é um grupo que nós precisamos estar. Um grupo que resolve sair do meio da multidão. Não se acomoda apenas por ouvir falar, não se acomoda apenas por ler, não se acomoda por apenas saber que Deus pode fazer todas as coisas. Mas é um grupo de pessoas que querem viver as coisas que Deus faz, que querem experimentar aquilo que Deus faz, porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. Quando nós chegamos a esse nível, nós não nos contentamos mais em simplesmente estar na igreja. Nós queremos estar na igreja, obviamente, mas nós queremos, nesse tempo de estar na igreja, fazer algo para Deus que seja diferente daquelas pessoas que apenas estão na igreja. Então, esse grupo de pessoas, eles querem adorar a Deus, esse grupo de pessoas